Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos aprender a fazer algumas representações algébricas. Aqui nós temos o dobro de um número, o triplo de um número, o quádruplo de um número e o quíntuplo de um número. Quando nós falamos em dobro, dobro significa multiplicar por 2. Por exemplo, o dobro de 10, 2 vezes 10, 20. Quando nós falamos triplo, significa que vamos multiplicar por 3. 3 vezes, ou seja, o triplo de um número, por exemplo, o triplo de 10 seria 3 vezes 10. Quádruplo nós vamos multiplicar 4 vezes e quíntuplo nós vamos multiplicar 5 vezes. Então aqui eu tenho o dobro de um número. Como eu não sei que número é, então eu vou representar esse número por x, certo? Então o dobro de um número seria 2x, que é o dobro de um número que eu não conheço. Então 2x, assim que eu represento. O dobro de um número, 2x. O triplo de um número. Como que eu represento o triplo de um número? 3x. 3 vezes um número, 3x. Esse 3x seria a mesma coisa de 3 vezes x. 3 vezes um número que eu não conheço. O quádruplo de um número. Como é que eu represento o quádruplo de um número? 4x. O quíntuplo de um número. Como que eu represento o quíntuplo de um número? Seria 5x, 5 vezes um número. Então, a ideia de dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo tem a ideia de multiplicação. Então, o dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x. O quádruplo de um número, 4x. O quíntuplo de um número, 5x. E assim segue a sequência. Vamos revisar. O dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x. O quádruplo de um número, 4x. Aí vai o quíntuplo de um número, 5x. Aí por aí vai. O sextuplo, 6x. O sextuplo de um número seria 6x. E assim por diante. Então, o dobro, o triplo, o quádruplo e o quíntuplo tem ideia de multiplicação. Agora eu tenho aqui a metade de um número, a terça parte de um número, a quarta parte de um número e a quinta parte de um número. Quando eu falo em metade de um número, significa que eu vou pegar esse número que eu não conheço e vou dividir por 2, que é a metade. Por exemplo, se eu digo assim, a metade de um bolo, é um bolo dividido em 2 pedaços iguais. Então, isso aqui é metade. Metade significa divisão. Terça parte também significa uma divisão em 3 partes iguais. Quarta parte, eu vou pegar e dividir em 4 partes iguais. E quinta parte, vou dividir em 5 partes iguais. Então, a metade de um número. Então, vai ser assim, um número x dividido por 2. X sobre 2. Então, aqui está escrito a metade de um número. A terça parte de um número. Então, o número que eu não sei, eu vou representar por x. Então, vai ser o x dividido por 3. Terça parte. A quarta parte de um número seria o número x dividido por 4. Quarta parte. A quinta parte de um número seria um número x dividido por 5. Então, assim que eu represento. A metade de um número vai ser x sobre 2, um número dividido por 2. Terça parte de um número vai ser um número dividido por 3, x sobre 3. Quarta parte de um número x dividido por 4. Quinta parte de um número x dividido por 5 e por aí vai. Sexta parte, x dividido por 6. Então, assim que eu represento a metade de um número, x sobre 2, terça parte de um número, x sobre 3, quarta parte, quinta parte e sexta parte de um número. Então, só voltando a revisar, quando eu falo o dobro de um número, o triplo, o quádruplo e o quíntuplo, tem ideia de multiplicação. E quando eu falo metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, tem ideia de divisão. Então, se eu falo assim, o dobro de um número é 2 vezes o número. 2x, 2 vezes x. Por exemplo, o dobro de 10, 2 vezes 10, 20. Metade de um número
é o número x dividido por 2. Enquanto o dobro eu multiplico vezes 2, a metade eu divido por 2. O triplo de um número seria 3x, 3 vezes x, é a ideia de multiplicação, triplo. E a terça parte é a ideia de divisão, x dividido por 3. E a mesma coisa, o quádruplo de um número, 4 vezes o número, 4x. E a quarta parte é x sobre 4. Enquanto o quádruplo multiplica 4 vezes x, a quarta parte divide, x dividido por 4. E assim por diante. O quíntuplo de um número, 5x, 5 vezes x. E a quinta parte de um número, x sobre 5. Então, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo tem ideia de multiplicação. E metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, tem ideia de divisão. Agora aqui nós temos 3 quartos de um número. 3 quartos de um número, então eu vou colocar assim, a fração 3 quartos vezes x. Então, 3 quartos x. Isso aqui é 3 quartos de um número, certo? Seria um número que eu vou pegar, dividir por 4 e vou pegar 3 partes, entendeu? Seria 3 quartos de um número. Então seria 3 quartos de x. 2 terços de um número. Como é que eu represento 2 terços de um número? Então, eu vou colocar o 2 terços vezes x. Então, 2 terços x. Isso aqui é 2 terços de um número, certo? 2 a menos do que o número. Como é que é 2 a menos do que o número? O número eu não sei quem é. O número é x. Como é que eu vou tirar 2 de x? Então, vai ficar assim, ó. X, que é o número, 2 a menos do que o número, então vai ficar x menos 2, certo? Que é 2 a menos do que o número. Quando fala do que o número, significa que o número veio primeiro. X menos 2, que é diferente desse, ó. 2 menos um número. Então, vai ficar assim, 2 menos x, que é 2 menos o número. Se aqui é 2 a menos do que o número, significa que o número vem primeiro. O número é x, eu não sei. Então, se é 2 a menos, então vai ser x menos 2. E 2 menos o número é 2 menos o número. Então, 2 menos x, certo? Então, aqui, ó, quando fala 2 a menos do que o número, que significa que o número vem primeiro. E 2 menos o número, o número vem depois do 2, certo? Então, tem essa diferença. Agora aqui, a soma de um número com 6. O número eu não sei quem é. Quem é o número? O número é x. Então, vai ficar assim, x mais 6, porque é a soma de um número x com 6. Então, vai representar x mais 6, certo? Então, soma é mais. Agora aqui, a diferença de um número e 4. O número é x. Se a diferença, soma é mais, diferença é menos. Então, a diferença de um número e 4. Então, vai ser assim, x menos 4, que é a diferença de um número e 4. X menos 4. A soma do dobro de um número com 6. Como é que eu represento o dobro de um número? A gente já aprendeu que o dobro de um número é 2x. Então, se é a soma do dobro de um número com 6, então eu vou colocar assim, 2x, que é o dobro de um número, somado com 6. Então, é a soma do dobro de um número, que é 2x, com 6. 2x mais 6. Agora aqui, ó, a diferença entre a metade de um número e 5. Diferença é menos. Soma é mais, diferença é menos. A diferença entre quem? Entre a metade de um número e 5. Quem é a metade de um número? A metade de um número é x dividido por 2, ou x sobre 2. É o número dividido por 2. É assim que eu represento a metade, ó. X sobre 2. Eu pego x e divido por 2. Se a diferença é menos, a diferença entre a metade de um número e 5. Então, vai ficar assim, x sobre 2 menos 5. Então, assim que eu represento, certo? Então, só revisando aqui, a soma do dobro de um número com 6. A soma é mais, a diferença é menos. Então, a soma do dobro de um número é 2x com 6. Então, 2x mais 6. E aqui a diferença entre. Então, a diferença é menos. A metade de um número, que é metade? X sobre 2. E 5. Então, é x sobre 2 menos 5, que é a diferença. Entendeu? A diferença de um número e 4. Então, o número é x. A diferença é menos. Então, a diferença de um número então, é x menos 4. Aqui, a soma
de um número com 6. Soma é mais. O número é x. X mais 6, porque é a soma de um número com 6, certo? Aqui, ó, 2 menos um número. O que é 2 menos um número? É 2 menos x, certo? 2 menos 1. Agora, 2 a menos do que o número, então é x menos 2, é o contrário. Porque do que o número vem antes. O número é x menos 2. 2 a menos, então é 2 a menos do que o número. 2 menos o número vem depois. E 2 a menos do que o número vem antes. Certo? Então essa é a diferença. 2 terços de um número, 2x sobre 3. 3 quartos de um número, 3 quartos x, que é 3 quartos de x, que é de um número, certo? Então, dessa forma que faz. Então, pessoal, só revisando aqui, como que eu faço? O dobro de um número vai ser 2x, que é 2 vezes x. O triplo de um número vai ser 3x. O quádruplo de um número vai ser 4x. E o quíntuplo de um número vai ser 5x. E assim por diante. Aí depois vem metade de um número vai ser x sobre 2, que é um número dividido por 2. Terça parte de um número vai ser x sobre 3. Quarta parte de um número, x sobre 4. Quinta parte de um número, x sobre 5. Enquanto dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo tem a ideia de multiplicação, metade, terça parte, quarta parte, quinta parte tem a ideia de divisão. A metade de um número é o número dividido por 2. O dobro de um número é 2 vezes um número, multiplica. Triplo de um número, 3 vezes o número. A terça parte, um número dividido em 3 partes. Triplo multiplica por 3, terça parte divide por 3. Quando eu falo 2 terços de um número, então vai ficar assim, 2 terços x. 3 quartos de um número, 3 quartos x. Então, assim que eu represento. 3 quartos de um número, 3 quartos de x. 3 quartos vezes x, ou 3 quartos x. Quando eu falo soma, a soma é mais. A soma de um número com 10. Então, como é que eu vou representar? Um número mais 10. É a soma. A diferença de um número e 10. A diferença é menos. A diferença entre um número e 10 é x menos 10. Então, a soma é mais e a diferença é menos. A soma do dobro de um número com 10. Como é que eu somo o dobro de um número com 10? Então, vai ser assim. 2x, que é o dobro de um número, somado com 10, mais 10. A diferença entre o dobro de um número e 10. Então, vai ser 2x menos 10, que é o dobro de um número menos 10, que é a diferença entre o dobro de um número e 10. A soma entre a metade de um número e 4. Então, vai ser assim, a metade do número é o número dividido por 2. A soma é mais, e 4. Então, é a metade de um número somado com 4. E a diferença entre a metade de um número e 10. Como é que eu vou fazer? A metade de um número é x sobre 2. E 10 é a diferença, então é menos. A metade de um número e 10. A diferença entre a metade de um número e 10. Então, é dessa forma que eu represento os números. Então é isso, pessoal. Até mais.